Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos a presença, a divulgação e a participação de todos vocês. E pedimos, sobretudo, a nosso Mestre, aos nossos benfeitores, que envolvam, que iluminem, que abençoem nossas vidas, nossos lares e os nossos propósitos de crescimento e de aprendizado. Nós, como já temos dito, né, não teremos milhares de pessoas em atividades como estas, né, que são atividades de estudo destinadas a quem quer aprofundar o conhecimento espiritual de maneira sólida e responsável. Espiritismo pode ser bem mais complexo do que nós imaginamos. Temos visto, né, que o que Allan Kardec nos disse é realmente verdadeiro. Mentes recém-saídas da adolescência, entrando na juventude, podem compreendê-lo, mas tenhamos uma perfeita noção de que o Espiritismo muitas vezes é como um lago imenso, transparente, e nós temos a ilusão de que, por podermos ver, né, nas profundezas, seremos capazes de buscar as pérolas que estão, né, nestas profundezas. E isso nem sempre é verdadeiro, né? Então, nós podemos mergulhar nestas águas, beneficiarmos-nos, né, dos recursos imensos que a doutrina nos oferece, mas, como em todo trabalho, né, os tesouros necessitam de fôlego, de trabalho, de esforço. O estudo nos dá uma compreensão muito interessante, mas nem todos se dispõem a fazer este esforço, né? Lamentamos que seja assim, mas infelizmente é assim. Então, esta é uma razão a mais pela qual nós parabenizamos aqueles que querem estudar, né? Sejam muito bem-vindos. Então, nós vamos continuar hoje os nossos estudos do livro Perispírito. Temos um capítulo pequenino, mas que, na verdade, é, fala de um assunto extremamente interessante e importante, que é o corpo mental, e do qual temos referência na literatura espírita em vários momentos. André Luiz nos dá indicações da importância deste corpo, mas no livro do Dr. Zalmino nós temos um resumo muito pequenino, né, e nós procuramos aumentá-lo um pouco, fazendo algumas pesquisas, e ainda assim sabemos que estaremos muito longe da amplitude deste conhecimento, né? Então, aqui nós esboçamos alguns elementos e damos aos interessados algumas dicas se querem se aprofundar. E também daremos alguns, se posso me permitir, né, respeitosamente, alguns conselhos e cuidados que devemos tomar no estudo destas temáticas fora da literatura espírita. Mas daremos um exemplo, né, porque o próprio André Luiz nos recomenda estudarmos estes textos para aperfeiçoarmos o nosso conhecimento a respeito do assunto. Bom, nós sabemos que o ser humano é composto de espírito, perispírito, corpo. Na verdade, o que nós chamamos de perispírito é um agregado, né, de vários corpos. Nós já falamos, né, o corpo físico é objeto de estudos da biologia, por exemplo,
Nós sabemos e falamos do corpo etérico, né, do duplo etérico, na semana passada. Recomendamos fortemente que vejam, né, os vídeos que foram feitos a respeito. O assunto é extremamente importante e interessante, tem a ver com tudo que diz respeito à nossa saúde, vitalidade, longevidade, enfim, o assunto é extremamente prático, e de consequências importantes para a nossa vida. E este agregado de corpos, né, o corpo dupletérico, e aí nós dizemos perispírito, né, como um conjunto de tudo isso. Mas nós sabemos que ali tem, no mínimo, mais um outro corpo, né, que é o corpo mental. E nós veremos que nas tradições espiritualistas, este corpo é dividido, na verdade, em mental superior e inferior. Falaremos um pouco disto. Mas, para iniciarmos, olhemos aquilo que Dr. Zalmiro nos diz, perdão, logo no início do seu resumo. Denominação dada pelo médico e pesquisador francês Hippolyte Baraduc a uma estrutura que conseguir isolar e depois fotografar. Informa seu colega Antônio J. Freire, porque também é médico, né? O Dr. Baradu, de Paris, que consagrou sua vida à fotografia do pensamento, tinha muitas e muitas vezes obtido sobre a placa sensível a reprodução de um fenômeno particular, consistindo num globo luminoso envolvendo o cérebro da pessoa fotografada. Visto a sua localização constante e invariável, julgou que este globo devia ter relação com o trabalho cerebral, com a produção do pensamento e, daí, por uma espécie de intuição presciente, denominou-o corpo mental. Então, Dr. Baraduc, ele teve essa intuição. Estas fotografias, né, foram motivos de muito questionamento, mas estamos falando de um homem muito honesto, muito respeitado, e nós precisaríamos, né, procurar no meio espírita pesquisas que pudessem trabalhar a reprodução reproduzir estas pesquisas e estas conclusões que foram tiradas, né, por estes pesquisadores. Na verdade, o que o Dr. Baraduc nos fala é, é comprovado, né, é testificado por André Luiz e por outros do meio espiritualista. Exatamente essa descrição, nós veremos, é feita por André Luiz em vários momentos de desencarnação, né, em que ele identifica, né, o corpo mental que começa a afastar-se do corpo físico e depois atrairá, né, como uma matriz, né, um software um aplicativo, né, que vai conduzir o processo de reconstrução do corpo espiritual, afastando-o definitivamente do corpo físico no momento da desencarnação. Então vejamos que Dr. Baraduc, ele é do século XIX, né? E a intuição dele estava correta, né? Diz ainda o Dr. Zalmino, segundo André Luiz, em lição transmitida a Chico Xavier, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. E o corpo mental seria o envoltório sutil da mente. Trata-se, como se vê, não só de um tema muito complexo, como bem pouco conhecido ainda. Atento a isso,
é que o citado autor anota no trabalho em que busca pincelar a respeito o seguinte: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então vejamos que se os espíritos não podem dizer mais, é porque nos faltam ainda mesmo vocabulário apropriado para trabalhar isto, né? E como dizem os filósofos da linguagem, né, o limite do nosso pensamento está nos limites da nossa linguagem. Nós podemos ter uma experiência, mas às vezes não somos capazes de nomeá-la, né? E às vezes sabemos mais do que somos capazes de dizer. E no caso do corpo mental, o que nos dizem até aqui os espíritos, ele é um envoltório sutil da mente. Bom, claro que a mente é esta estrutura do espírito, né? E que nós, por enquanto, podemos dizer o próprio espírito, né? O ser pensante, o ser que elabora o pensamento. Mas este pensamento, esta mente, precisa de um corpo para expressar-se, precisa de uma matéria que lhe corresponda para que ela possa, né, expressar esta realidade que é o pensamento e que é a mente. Então, nós vamos, no curso dos nossos estudos, entender um pouco mais disto, né? Nós podemos dizer que ficará mais claro à medida que avançarmos e falaremos um pouco mais profundamente sobre isso. Por ora, nós podemos imaginar, né, que a mente, para expressar-se, imaginemos, né, que você tem duas mentes que estão isoladas, né? Então, elas precisam de um meio para comunicar-se. Não basta que uma pense e a outra pense, é preciso uma matéria que conecte as duas. E esta matéria, né, é formada por este envoltório sutil da mente, que, na verdade, forma uma dimensão do universo, né? Nós temos que entender que cada corpo do ser humano corresponde a uma dimensão do universo. Isso é muito importante. É aí que muitos irmãos nossos, muitas vezes, não compreendem ah, a complexidade, né, desta coisa, porque você não pode pensar de maneira isolada as coisas. Imaginemos o corpo físico, né? O corpo físico não é só meu corpo, né? Ele é um corpo formado numa dimensão física em que tudo é feito da mesma matéria. Por isso nós podemos interagir neste meio e interagir uns com os outros. Mas, né, é como um escafandro que nós colocamos para entrar num lago. Eu posso interagir com quem está lá, né, com um escafandro também, né? Podemos nos comunicar por sinais, por linguagem, por rádio. Estamos, né, somos vários dentro da água, mas se você tirar aquele escafandro, é, a possibilidade de interação acaba, né? Porque você não pode ficar embaixo da água sem, né, um escafandro. Então, nós não podemos ficar no corpo físico sem um corpo físico. Nós não podemos interagir aqui. E nós também não podemos interagir no mundo mental sem um corpo mental, que é feito da matéria do mundo mental, do universo mental. Então, existe uma dimensão no universo formada pela matéria que compõe o mundo mental, né?
que serve de corpo à nossa mente. Então, é, é interessante, né? E por enquanto André Luiz deixa, né, as conceituações mais profundas para um momento posterior, porque não há possibilidade ainda para nós, né, de entendê-lo. Mas já há alguns elementos que podemos trabalhar. Por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, ele tem, né, um texto muito interessante. E ele diz: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, o corpo físico é formado pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo espiritual. Mas este é formado pelo nosso corpo mental. Por exemplo, nós vemos que André Luiz, quando está em nosso lar, ele descansa, né? Ele dorme e ele sonha que está indo visitar, né? A sua mãe. Na verdade, ele vai visitá-la, né? Ele sabe que foi, realmente conversa com a mãe, mas ele vai com um corpo ainda mais sutil do que aquele que ele estava, né, no plano espiritual, nosso lar. Então, podemos dizer que já era o corpo mental? Provavelmente não, né? Então, vejamos a complexidade disto, né? Você talvez tenha subdivisões da divisão. Nós estamos muito longe de compreender a complexidade disto tudo, mas fatos como estes, narrados por André Luiz, não são para o nosso prazer e o nosso deleite, são para que nós reflitamos, né? Não são historinhas para nos contar um encontro emocionante com a mãe, é para nos dar um indício de por onde colocar o nosso pensamento, né? Então vejamos que ele se desloca espiritualmente, desdobra-se durante o sono e vai visitar a mãe. Como ele fez isso? Com que corpo ele fez isso? Então ele está no plano espiritual e ali, né, ele tem um corpo ainda que a sua mente, o seu ser espiritual pode usar, que é ainda mais sutil do que aquele que ele está usando em nosso lar, né? Então vejamos bem todas as conclusões que estão implícitas nisso. E vamos parar por aqui, né? Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. O corpo espiritual é o corpo físico dos espíritos, com o qual eles podem agir, interagir na esfera imediatamente posterior à morte física, né? Imediatamente posterior ao mundo físico. E ela é muito variável, porque sendo de uma estrutura de ordem eletromagnética, e nós diríamos, como o próprio André Luiz nos recomenda, mento-eletromagnética, né? Mental eletromagnética, ela responde à mente. E aí nós vemos as alterações biológicas, né, que podem acontecer neste corpo, biológicas entre aspas, que correspondem, né, às ideações e à evolução do espírito. Então nós podemos ter espíritos que ainda vivem perfeitamente como homens, que precisam se alimentar, que precisam de sexo, que vivem uma vida grosseira como a nossa. E nós teremos neste mesmo meio espíritos que já prescindem, né, de ter um sistema genésico, porque eles não precisam, né, já têm evolução suficiente para não estarem mais usando o sexo da mesma maneira que nós, o que não quer dizer que não o tenham de uma maneira diferente, né? Todas as alterações que apresenta
Depois do estágio berço-túmulo, verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, à face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, nós vemos uma matéria plástica muito sutil, respondente, né, ao campo mental, e mesmo as estruturas morfológicas que esse espírito, que esse corpo pode assumir, dependem diretamente do estado mental. Então, por isso que o corpo mental é para nós aqui hoje um assunto importante, porque ele preside aos fenômenos que acontecem no corpo perispiritual. Neste corpo, entre aspas, físico dos espíritos, né? Logo após a morte do corpo físico. Então, é muito interessante, né, a dimensão disto tudo, né? E nós vamos encontrar na literatura não espírita, depois voltaremos à literatura espírita, mas para mostrar que quando, né, o próprio André Luiz nos diz, né, que não podemos ir além do que os pesquisadores terrenos já falam, aqui nós daremos um pequeno eh, resumo, vislumbre do trabalho de um desses pesquisadores. Anne Besant, ela foi uma pesquisadora da área da teosofia, né? Participou do trabalho da teosofia com Leadbeater e Blavatsky e outros. E eles tinham um trabalho, né? Ela tem livros escritos, O Homem e Seus Corpos, As Formas Mentais, né? Então, alguns solos, outros em coautoria com Leadbeater. E eles deixaram pesquisas a esse respeito, né? Essas pesquisas estão baseadas nas concepções, né, do Vedanta hindu, das tradições espirituais da Índia, da linguagem indiana, né? Então, é aí que as coisas podem se complicar um pouco. Então, nós fizemos um resumo, mas por exemplo, né, o que é o corpo mental na concepção de Anne Besant? Bom, o corpo mental é o veículo de expressão do ego, do eu, da mente, né, no plano mental, ou Devakan. Então, ela usa, né, o tempo todo uma denominação que já está estabelecida, um vocabulário que já está estabelecido no vocabulário da tradição indiana. Isso pode complicar um pouco os estudos e pode nos afastar muito, né, do que realmente importa. Então, a nossa advertência, o nosso conselho, né, estudemos tudo, leiamos tudo, mas não comecemos a nos perder, porque quando você começa a ler esses textos, é quase que uma floresta na qual você pode se perder muito facilmente. E, concretamente, se André Luiz escolheu não dizer muito mais, é porque nós ainda não temos condições de ir muito longe, mas já temos muita coisa que serve ao propósito primordial dos nossos estudos, que é a compreensão e a nossa evolução intelecto-moral. Nos diz essa autora, né, muito renomada, muito conhecida, e que, feita a advertência de tomarmos cuidado, né, para não mergulharmos profundamente nesses estudos, porque, embora muito interessantes,
pessoalmente, eu sinto uma certa falta de referências, né, fora deles mesmos. Então, nós veremos que, ligados aos estudos espíritas, organizados pelos estudos espíritas, nós podemos compreendê-los. Mas, se os estudarmos em si mesmos, sem conhecer o espiritismo, nós ficamos meio que perdidos, né, num vocabulário que não tem muita referência para nós e para a nossa ciência. Então, isso é só uma advertência, mas vale o estudo, vale a leitura, desde que não nos percamos no caminho, né? Então, nos diz, aqui é um resumo, né? Não é o texto dela, é um resumo que nós fizemos, né? É o instrumento responsável pelos pensamentos concretos, raciocínio lógico, análise e associação de ideias, né? Ele é responsável no sentido de expressá-lo, não de produzi-lo, né? A mente produz pensamento, o corpo mental o expressa. Então, aqui nós temos que já tomar cuidado. Anne Besant explica que, assim como o corpo físico permite a ação e o corpo astral permite a sensação e a emoção, o corpo mental é o canal pelo qual a consciência gera e processa formas pensamento. Então, aqui estamos, né, na mesma clave espírita. O corpo astral, né, segundo ela, permite a sensação e a emoção. Na verdade, permite muito mais do que isso, né? Nós vimos nos nossos encontros passados que ele é uma usina, né, de regulação energética. Mas o corpo mental, ele é sim o corpo que permite, né, a expressão do pensamento. É a matéria do universo que permite expressar pensamento, né? Então, pensar não é ter uma atividade no nada, é ter uma atividade que influencia um nível do universo e um nível mais causal do que este em que nós estamos, né? Em que sentido? O corpo espiritual está no nível das causas, o corpo físico no nível dos efeitos. E ainda mais o corpo mental, né? Porque ele é o causador, né, do corpo espiritual e, por consequência, do corpo físico. Então, ele é ainda mais importante em termos de estar na origem das coisas, né? No nível das causas. Então, aqui nós temos, né, a Madame Besant e com relação à constituição em matéria, né, do ponto de vista aqui da teosofia, do esoterismo, né, de Anne Besant, o corpo mental é constituído por matéria do plano mental, perfeito, né, que é infinitamente mais fina, radiante e vibrante do que a matéria astral ou física, perfeito também. Nós veremos que isso concorda com o que André Luiz vai falar em Evolução em Dois Mundos, nós veremos daqui a pouco. Essa matéria está em constante e rapidíssima vibração, né? Perfeito, porque ela é uma matéria, né, infinitamente mais sutil. Cada pensamento emitido pela consciência, pela mente, pelo espírito, gera ondas vibratórias que atraem partículas correspondentes dessa matéria mental, moldando uma forma pensamento. Então, ela explica aqui de maneira muito lógica e muito coerente com também a nossa visão espírita, que quando nós pensamos, nós emitimos ondas, né, vibrações, essas vibrações vão coagular, atrair, né, a matéria do plano mental, porque esse pensamento que nós emitimos vibra, né, faz vibrar um nível de matéria que é a matéria mental. Corpúsculos mentais, né? Assim como nós temos os fótons, que são os corpúsculos de base da matéria. Nós teríamos, né, os corpúsculos mentais, a matéria de base do pensamento. E ela vai, né, agregar pensamento, vai agregar essa matéria, organizar essa matéria, ela responde ao pensamento. E é aí que nós podemos enviar pensamentos, criar imagens, né? Criar formas, pensamentos e modelar, né, essas formas sem que nos demos conta muitas vezes, né?
A qualidade do corpo mental depende do tipo de pensamentos do indivíduo, obviamente, né? É o que nos diz a doutrina. Pensamentos nobres, intelectuais e altruístas atraem matéria mental mais sutil e fina. Pensamentos egoístas, grosseiros ou obsessivos acumulam matéria mental densa, limitando a capacidade de compreensão espiritual. Nós sabemos que, na verdade, esses corpos todos terão que ser purificados, né? Trabalhados. O processo evolutivo é imenso e nós vamos aos poucos, não só tendo corpos, né, mas transformando-os na sua melhor versão, digamos assim. Então, é muito interessante porque nós temos aqui ideias bastante claras, bastante lógicas e que correspondem, né, à nossa forma de pensar também no Espiritismo. Então, ela, né, a teosofia e o trabalho de Anne Besant, ela divide, né, e ela vai explicar tudo isso, o significado dessas divisões. Ela divide essa matéria mental, esse plano mental no qual a mente se expressa, em plano mental superior e plano mental inferior, né? O plano mental inferior, ele corresponde, né, ao que ela chama de corpo mental e é responsável pelo pensamento concreto e a expressão da personalidade. Então, qual é a função dele, né? Ele lida com os pensamentos concretos, conceitos práticos, raciocínio diário, cálculos e dados da realidade dos sentidos. É de natureza temporário, né? Temporária, renova-se a cada encarnação e faz parte da personalidade transitória. Então, nós não teríamos só um corpo etérico, né, que se desfaz na morte, mas teríamos também uma parte do corpo mental, né, segundo a teosofia. Nós espíritas aqui não, né, não vemos essa informação no espiritismo. Plano mental, perdão, o plano mental superior seria formado pelo que ela chama de corpo causal, né? Que é a origem do pensamento, a expressão do pensamento abstrato e da individualidade. Lida com os pensamentos abstratos, intuição, princípios universais, conceitos de justiça, amor, né? Filosofia profunda. Podemos dizer que aqui seria, né, onde está a nossa intuição profunda das leis da vida, né, da consciência. É o veículo permanente da alma, o receptáculo de todas as experiências acumuladas ao longo das vidas. Então, é ele, né, que guarda ah, aquilo tudo que nós somamos como experiência, e é ele que vai estruturar numa próxima encarnação o corpo, né, físico e perispirítico, né, segundo estas necessidades. E ele estrutura, na verdade, o corpo perispiritual sempre em função, né, do que ele já tem acumulado em si. Então, nós veremos que o estado da nossa mente, o estado da nossa evolução intelecto-moral vai determinar o estado do nosso perispírito, que, por consequência, sendo a matriz do corpo físico, né, acabará por expressar as necessidades, os avanços ou desequilíbrios da nossa mente, né, do nosso ser espiritual. Então, esta é uma concepção, uma divisão que existe na percepção teosófica esotérica, né, muito interessante, né, mas nós não temos, podemos ler, né, as descrições que ela faz de estudo das particularidades e características de cada uma dessas divisões, mas concretamente nós acreditamos que são informações muito interessantes, mas que ainda falta, né? Faltam referências externas a essas afirmações, mas são muito interessantes
e são muito lógicas, né? Bom, como é que tudo isso funciona, né? Como o corpo mental funciona? Geração de formas pensamento, por exemplo. Sempre que pensamos, criamos uma entidade viva, né, de energia e matéria mental. Essas formas influenciam tanto o nosso próprio corpo mental quanto das pessoas ao nosso redor. É por isso que nós comunicamos ideias, pensamentos. Por isso que duas pessoas podem pensar uma na outra e o telefone vai tocar, você já sabe quem é. Ou você sente que uma pessoa está pensando em você, sua mãe precisa falar com você, você pega o telefone, liga para ela, ela diz, estava querendo falar com você. Né? Então, esse material, ele influencia não só nós mesmos, ele influencia os outros. Por isso que, por exemplo, você pode estar com uma ideia e esta ideia ser expressada, né? Ser expressa por alguém que está na sala. Você pode ter dois médiums numa reunião mediúnica que captam a mesma mensagem de um espírito que está presente, e vão exprimi-la às vezes, né? Vão expressá-la de forma diferente. Nós podemos ter, junto com esta carga mental, o aspecto emocional e sensações, né, que vão se comunicar às pessoas. Uma pessoa pode chegar perto de nós e nós nos sentirmos muito mal ou muito bem, né? Receptividade e vibração. Mentes com corpos mentais treinados e refinados tornam-se antenas capazes de captar ideias elevadas que fluem do plano mental. Perfeitamente, mas mentes não treinadas também captam, né, no seu próprio nível de vibração. Então, se você tem uma mente voltada para a prece, para o estudo, para a disciplina, né, nós passamos a captar as vibrações do plano mental superior, dos espíritos elevados. É uma questão de vibração e de afinidade de mesma frequência. Mas o processo, né, de receptividade, de emissão e captação de vibração é universal. Pouco importa, né, o nível de evolução. Nós sempre captaremos e emitiremos no nível de vibração em que estamos, né? E isso explica os fenômenos, né, de pensamento coletivo, de transmissão de ideias, de influências, né, coletivas, de manipulação de pessoas, de grandes grupos, etc. Serve de intermediário entre o espírito, o eu, né, e o cérebro físico. O pensamento nasce no plano mental, traduz-se em emoção no corpo astral e, por fim, estimula o sistema nervoso no corpo físico. Então, essa é a visão teosófica e tem lógica, né? Tem muita lógica. Não deixa de ser uma forma de pensar muito lógica. E, como nós dissemos, isso é um resumo, né? Nós podemos ler muito mais nos textos destes autores. Mas eu queria dar uma ideia aqui da, da compreensão, né? Eh, da compreensão que há outros, que possuem outros autores, né? Não espíritas. Então, nós estamos tendo uma ideia, e os trabalhos de Anne Besant, entre outros, são muito interessantes. E ela fala até mesmo de como desenvolver e treinar o corpo mental, né? Estudo e leitura elevada, né? Então, alimentar a mente com ideias profundas para refinar sua matéria, concentração e meditação, disciplinar os pensamentos para evitar que a mente fique vagando sem rumo, eliminar pensamentos destrutivos ou negativos, né? Substituindo-os por pensamentos elevados e construtivos. Então, tudo aquilo que a doutrina espírita já nos diz, né? O interessante aqui é que ela diz que este esforço, né, refina a matéria, né, mental. Então, é para refinar a matéria mental. E claro, né, pensamentos mais elevados exigem vibrações mais rápidas. Vibrações mais rápidas precisam, né, de uma matéria mais sutil. Então, nós começamos a perder matéria grosseira desses corpos, né?
para podermos expressar facilmente os pensamentos e vibrações mais elevados. Tudo isso é um processo, né? O que isso nos mostra, na verdade, é que tudo o que nos ensinou Jesus, tudo o que nos ensina a doutrina espírita, está baseado num sistema de lógica, mesmo física, né? Porque tudo isso é físico, né? Mas de uma física mais sutil que a física dos corpos do mundo material. Então, sermos bons, estudarmos, progredirmos, evoluirmos moralmente, né? Tem por trás disso tudo um universo de consequências físicas concretas, né? De purificação dos nossos corpos espirituais, né? Na verdade, lendo tudo isto e lendo André Luiz, por exemplo, né, nós entendemos por que o aspecto moral é tão importante. No livro, aí voltando para a literatura espírita, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, A Desencarnação de Dimas, este é um exemplo, né? Há outros casos em que André Luiz descreve desencarnações e fala, né, da formação desta massa, né, luminosa que sai na região da cabeça, né, e que se forma sobre o corpo físico, e a partir dali começa o processo de formação do corpo espiritual. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Quando os laços energéticos do cérebro começam a ser desligados pelo benfeitor, André Luiz observa a liberação das substâncias e fluidos mentais. Aí diz o texto: operada a liberação do cérebro, a região craniana apresentava-se envolvida em viva luz, parecendo-nos um tanto mais volumosa. Pequeno orifício de onde partia a radiante faixa luminosa entreabria-se no topo da cabeça do agonizante, e aos poucos via-se emergir uma forma sutil, vaporosa e condensada gradativamente. Então, ele está descrevendo aqui, na verdade, né, o momento em que o corpo mental começa, né, a se desprender para que ele possa, né, reestruturar o corpo perispiritual já na nova dimensão de vida, que será agora uma dimensão permanente, né, até uma próxima encarnação, obviamente. Então, essa descrição é uma das várias que nós encontramos na literatura espírita, né, e que indicam a formação do corpo mental, né? À medida que a mente cessa seu comando sobre os centros, né, do corpo físico, o corpo mental preside o remodelamento e a exteriorização do corpo espiritual para fora do organismo carnal. É preciso que tenha alguém que coordene, né, o processo desencarnatório. E quem está evolutivamente preparado para fazer isto é o corpo mental. Ao desligar o centro coronário, né, este localizado no topo da cabeça, né, o corpo mental desloca o foco da consciência para fora do crânio, do corpo físico. É por essa razão que o duplo do desencarnante ganha forma logo acima da região da cabeça, antes do rompimento definitivo da ligação fluídica. Então, é por isso que muitas vezes, né, nós vemos que a pessoa, nesse processo de separação, ela começa a estar entre dois mundos, né? Ela começa a identificar, né? E algumas vezes ela até ainda é capaz de expressá-lo fisicamente. De outras vezes, nós sabemos que ela começa simplesmente a ver a região espiritual, a perceber, né, ao seu redor aqueles que vieram recebê-la e ajudá-la no processo de separação. Então, isso é muito interessante, né?
Porque, na verdade, o corpo mental, aqui nós estamos dando um exemplo de uma função que ele preenche, mas ele preside, na verdade, a praticamente todos os eventos, né? E é por isso que a nossa mente é algo extremamente importante. Nós não temos ideia, né? A doutrina, com esses estudos, ela vai nos esclarecendo que pensar é algo extremamente sério, né? Como nós veremos agora na sequência. Então, pensamento, né, o que é? Diz-nos Emmanuel, pensamento é substância, coisa mensurável, né? O pensamento é uma força mento-eletromagnética. Então, se o corpo perispiritual, né, é de tessitura eletromagnética, ele é orientado, estruturado por esta mente, né, por este pensamento. E por que o pensamento é substância, coisa mensurável? Porque ele se expressa num nível do universo composto de uma matéria que é a matéria mental, né? Então, se é matéria, é mensurável, né? E isso Emmanuel nos deixa muito claro. O pensamento é onda, portanto, funciona com base em frequência e sintonia. E isso é extremamente importante, né? A própria Anne Besant fala disto, né? E a doutrina espírita vai nos dizer a mesma coisa desde 1857. Ele é força motriz, né? A força motriz do pensamento, perdão, é a vontade e o desejo, né? Então, como dizia o mestre, né? O teu tesouro está onde está o teu coração. Então, a força motriz, né? Um pensamento pode ser fugaz, como ele pode ter consequências imediatas, físicas, positivas ou desastrosas, dependendo da vontade e da emoção, do desejo ao qual ele está conectado, né? E tudo isso nós poderíamos dar muitos exemplos e conhecemos exemplos na literatura, né? Então, aprofundemos um pouco isto para que nós possamos entender que não é só estudar, né? O corpo mental é uma coisinha que existe, né? Não, o corpo mental é a base, fundamentalmente, das relações da vida, né? É nele que se processam, é ele o dínamo, né? Da realidade na qual nós vivemos. Por isso nos tornamos aquilo que pensamos. E isso é extremamente importante. Todas as leis que falam, né, dos efeitos do pensamento, da ação do efeito placebo-nocebo, da nossa capacidade de alterar a realidade, de construir a nossa própria realidade, todos esses, né, toda a onda que nós tivemos já há algumas décadas, séculos mesmo, da importância do pensamento positivo, mas estão, né, a compreensão disso está baseada nestes elementos, né, nesta compreensão do que seja o corpo mental, né, e o pensamento. Então, o que é a mente e o que é o pensamento? A mente é manancial vivo de energias criadoras, né? Então, é a parte consciente do nosso eu. Poderíamos dizer, somos nós, somos o nosso eu, né? E André Luiz, ele vai nos dar aqui uma ideia muito interessante, né? Quando ele fala de corpúsculos mentais. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo.
Meus irmãos, isto é extraordinário, né? Isto é a ciência do futuro. Então, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e espiritual, nós temos o pensamento. Ele é o agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, né? Porque pensar significa agir sobre a matéria mental. E esta matéria mental, né, nós temos nela também as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos, né, que existem sob um novo sentido. Então, por exemplo, vamos dar uma imagem, né? No mundo material, as cargas magnéticas agem por repulsão se forem de mesmo polo. Polo positivo com polo positivo num ímã vão se repelir. Uma carga elétrica positiva e uma positiva vão se repelir. Se forem de polos opostos, vão se atrair. Mas ele diz aqui que na matéria mental funciona em sentido, sob novo sentido, né? É o texto. Então, o que poderíamos pensar? Por exemplo, em termos mentais, nós sabemos que pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento se atraem, né? Então, provavelmente, nós temos uma dinâmica física diferente daquela que vemos na matéria física, material do nosso mundo, né? Então, estamos diante de uma nova física, na verdade, né? E ele diz essa matéria compõe um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico. Transcendem, né? Estão para além deles. É, nós temos aí um novo mundo, né? Que não conhecemos ainda e não sabemos manipular, né? Temos ainda aqui as formações corpusculares, com bases nos sistemas atômicos, em diferentes condições vibratórias, ou seja, é uma matéria que se organiza segundo um sistema periódico próprio, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Então, nós temos uma organização que responde também a essa lógica que nós vemos no mundo físico, né? Embora num sentido diferente. Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais. Então, ele está nos dizendo aqui que existe um mundo composto, né, de uma matéria que ela tem como que uma similaridade com o nosso, assim como nós temos aqui, né, é, no nosso mundo, átomos, né? Nós temos esses átomos, né? São compostos de nêutrons, prótons, elétrons, pósitrons, né? Fótons. Nós teríamos no mundo mental, né, a sua própria constituição estrutural, química, e a base desta matéria seria, né, os fótons de pensamento, digamos assim, né? Então, ele diz, isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais. Em vista da ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura de nossos pensamentos. Então, essa realidade está tão além da nossa possibilidade de compreensão que a única coisa que ele pode fazer é comparar com aquilo que nós já conhecemos. Mas isso ainda é muito limitado. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais,
dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Nós voltaremos, né, no próximo capítulo a falar da aura. Essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Então, nós somos únicos. Assim como temos uma digital física, nós temos uma digital emocional, nós temos uma digital mental. E é por isto que nós somos retraçáveis, né? Por espíritos que podem nos perder de vista, mas que podem nos reencontrar. Por exemplo, estamos no mundo espiritual, nas zonas inferiores, somos tirados de lá, somos trazidos para a reencarnação, voltamos ao mundo físico, mas começamos a pensar como pensávamos, né? Então, nós somos como uma caixa preta, né, daquelas que tem nos aviões, que caímos na vida física, desaparecemos no oceano, mas continuamos emitindo sinal, né? Então, isso explica, por exemplo, por que um espírito benfeitor pode nos reencontrar a qualquer momento, pode saber onde estamos, o que estamos fazendo, né? Este processo está ligado a este universo mental, né? A esta manipulação da matéria mental, que para nós é algo ainda novo. Mas só um texto como esse aqui, nós já temos uma imensidão de coisas para refletir, para pensar, né? Analisemos com cuidado e nós veremos a quantidade de consequências que isso tem. Então, se o pensamento é matéria, podemos dizer que ele deixa rastros, né, impressões, e nos responde Emmanuel, né, o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Extraordinário, né? Aí nós entendemos, né, que não há pensamento sem consequências. Aí nós entendemos por que as tentações funcionam, né? Você começa a emitir o desejo por alguma coisa, por alguém, por algo, né? Então, o teu pensamento vai indo, né, como um tentáculo buscar aquilo que você quer, até que ele acaba encontrando. E aí ele pega, né? Porque a ordem era busca e traga. E aí a pessoa diz: Ah, né, eu não tinha, eu caí nessa tentação, foi imprevisto. Não, não foi imprevisto, né? Pode ter certeza que a pessoa alimentava aquilo interiormente. Além disso, nós deixamos vestígios. Onde arremessamos o nosso pensamento, deixamos vestígios. Por isso, meus irmãos, Jesus disse, né, que um homem ou uma mulher, né, que pensa, né, um homem que pensa em uma mulher com desejo libidinoso já está cometendo adultério e vice-versa, uma mulher que pensa num homem. Por quê? Porque nós estamos, né, na ordem do, do universo mental, aquilo não é uma coisa anódina, né, sem efeito. Aquilo é algo que tem vida, tem realidade e é a manifestação nossa, né? O outro pode entrar em ressonância com isso ou não, né? Mas nós deixamos vestígios daquela impressão que projetamos. E é por isso que os espíritos mais esclarecidos que nós, os inferiores não, né? Mas aqueles que têm o nosso nível, ou melhor, né, um nível superior ao nosso, podem ver quem somos, o que pensamos, o que sentimos,
o que estruturamos em torno de nós, como André Luiz já explicou no texto precedente. Assim é que o halo vital, ou aura da criatura, permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais. É o que nós acabamos de ler em André Luiz. Dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Então vejamos que aqui nós temos uma física quântica espiritual que estamos ainda longe de poder, né, compreender completamente. Essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria, né? Por exemplo, nós, quando analisamos, né, a mediunidade de psicometria de Chico Xavier ou de outros grandes médiuns, como Padre Pio, né, o Chico lia as cartas sem abri-las, né? Então, por exemplo, ele sabia quem estava mandando aquela carta. Ele separava as pilhas de cartas, né? Essa aqui é para mandar mensaginhas. Essa aqui eu preciso responder. Essa aqui são pais aflitos. Como é que ele sabia isso, né? Porque cada um de nós não só, né, emitimos uma onda que nos é própria, mas nós impregnamos, nós deixamos rastros, vestígios, né? E alguém que tem a sensibilidade de um Chico Xavier é capaz, né, de ler esses vestígios. Vejamos a loucura que é isso, né? A complexidade que é isso. Padre Pio fazia a mesma coisa, né? Ele recebia cartas da Europa toda, no mundo todo, e eram cartas que vinham em línguas que ele não sabia ler. No entanto, ele sabia o que diziam as cartas, porque ele estava lendo a impressão mental, que é universal, né? Então, a linguagem é uma forma de expressar o pensamento, né? Mas o pensamento é pensamento, né? Um espírito pode começar a conversar com o outro, porque quando ele pensa, é, ele movimenta a matéria mental e comunica ao outro, que é capaz de receber, a imagem direta, né? Ou a emoção que vai com aquela imagem. Então, Chico lia as cartas sem abri-las, Padre Pio fazia a mesma coisa, né? Então, eles estavam fazendo o quê? Lendo o pensamento das pessoas, né? Diretamente impregnado, né? Porque quando a pessoa escreveu aquela carta, ela tinha um pensamento, uma emoção, e ela é única, né? Como nos diz André Luiz, porque nós nos caracterizamos por uma onda mental única, nossa, né? Então veja que bonito que é tudo isso, né? Como entender tudo isso é bonito, é extraordinário, né? Nós vamos entendendo todos esses fenômenos. Então nos dizem ainda, né, os textos de Emmanuel, correspondem-se às ideias segundo o tipo em que se expressam, né? Projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Então, as ideias, né, elas se correspondem segundo os tipos em que se expressam, boas, más, né, superiores, inferiores, projetam raios de força que vão alimentar ou deprimir, sublimar ou arruinar, integram ou desintegram, né? Arrojam, né? Arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Então, o pensamento, né? A elaboração de ideias é um processo de emissão, né, de raios de força que estão no mundo das causas e vão se transmitir pelo corpo espiritual, né? O próprio corpo espiritual já recebe, né? Já é afetado como mundo dos efeitos, ele, por sua vez, é causa para o corpo físico. Vejamos a importância do pensamento. Vejamos a importância do pensamento, da vontade e das emoções ligadas a estes pensamentos. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos.
porque em geral nós temos sido vítimas de nós mesmos, né? Infelizmente. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Isto é, isso nos faz pensar, né? Então, André Luiz já havia dito, neste grande oceano sutil no qual nós estamos todos mergulhados, e nós, na verdade, estamos, né, envoltos neste largo oceano de pensamentos que conecta tudo e todos. E nós nos nutrimos de substância mental, porque ela funciona, né? A mente funciona por correspondência de ideias, como nos diz o texto do livro Roteiro, por afinidade, né? Por ressonância. Espíritos que têm a mesma frequência nutrem-se mutuamente. Pessoas que querem as mesmas coisas entram em contato, porque se correspondem a um nível, no nível das ideias e pensamentos. Então, na verdade, você, quando começa a pensar, estabelece uma frequência que entra em ressonância com todo mundo que está naquela frequência. Então, falar de corpo mental aqui não é falar de uma coisa etérica e que não tem consequências. Na verdade, é de onde vêm as causas para a vida toda nossa. E dizer que nós nos alimentamos, né, nutrimos-nos de substância mental é isso, porque no momento em que você entra em contato, né, com os seus semelhantes, você os alimenta e eles te alimentam, né? Nós consumimos matéria mental, nós comemos literalmente matéria mental, nós ingerimos, nós nos nutrimos de matéria mental, porque nós absorvemos os pensamentos que são semelhantes aos nossos. Isto reforça o nosso pensamento e é por isso que nós devemos tomar muito cuidado, né? Porque quando você fica muito tempo numa onda mental, você entra em ressonância com ela e aí fica difícil de sair, né? Então, não é algo fácil você alterar um movimento no qual estão coordenadas milhares de mentes. Então, tomemos muito cuidado, né? Vejamos o que diz André Luiz sobre este elemento no livro Missionários da Luz, né? Ele diz, e sorrindo prosseguiu, é um benfeitor falando, né? Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Meus irmãos, isso aqui é seríssimo. Isto aqui é seríssimo. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, por aqueles com quem escolhe viver, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Então, desta alimentação dependem
os nossos estados íntimos de felicidade ou infelicidade. E por que isso? Porque nós ainda não alcançamos o domínio das próprias emoções. Então, quando nós pensamos e nos afinizamos com um certo nível de pensamento, ele passa a determinar o nosso estado íntimo. E nós somos como um joguete, uma marionete desses estados íntimos, desses pensamentos que determinam os nossos estados íntimos. Então, as pessoas dizem: "Ah, eu estou triste", como se nós não escolhêssemos estar tristes. É por isso que nós temos que entender que nós escolhemos os nossos estados emocionais, porque escolhemos os nossos estados mentais. Mas você precisa ir na causa, né? Disciplinou o pensamento, as emoções vão seguir. Então, isto é medicina do futuro. Isto é a medicina do amanhã, mas que já existe na Terra, né? Há muitos séculos, há muitos milênios, e da qual Jesus é a expressão mais bela e mais perfeita, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto está toda a lei, todos os profetas, toda a verdade, né? Porque fazendo isso, você está numa estrutura de pensamento que é saudável permanentemente. Mas aqui nós temos a explicação. Que nós entendemos por que sermos bons, por que pensarmos no bem, por que olharmos para as pessoas com um olhar de bondade, por que procurarmos o que é positivo nas coisas, nas situações, nas pessoas, né? Por que fugirmos de pensamentos negativos, notícias negativas, diversões perigosas, né? Imaginemos o impacto da pornografia na nossa vida, meus irmãos. O consumo de pornografia te coloca em contato com que nível de pensamento, com que nível de emoção. Então, nós temos que tomar cuidados, né, para que nossas vidas não sejam controladas. Uma pessoa que escolhe ver notícias ruins na televisão, ela está em contato com todo mundo que está fazendo aquilo. O mundo íntimo dela, né, como ela não tem ainda controle do pensamento, das emoções, vai ser determinado. Por isso, aí a pessoa vive angustiada, vive aflita, vive triste, vive negativa, né? Então, imaginemos o poder que nós temos aqui de buscar o nosso próprio bem-estar. Nós determinamos como nos sentiremos. Nós determinamos que pensamentos nos habitam, né? Isso depende de nós. Então, eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispiritual, mas ainda não percebem a extensão destes fenômenos em suas experiências diárias. Olha a grandeza de informações que nós temos aqui. É realmente extraordinário. Então, é claro, meus irmãos, que o pensamento está ligado diretamente, né, à nossa qualidade de vida, né? Por exemplo, a questão das doenças, né? Nós podemos ver em Emmanuel, né? Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então, quando nós pensamos, nós deslocamos em torno de nós a matéria mental, né? Nós agimos, né? Emitimos essas forças sutis, elas tornam-se centros magnéticos que vão atrair, repelir, né? Ou ondas que vão nos colocar na mesma frequência daqueles, né, que pensam como nós, que sentem como nós. Então, isto, é claro, terá consequências, né? O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo, né?
extraordinário, né? A doutrina espírita nos dá uma doença do corpo, né? Pode criar doença da alma, porque dependendo de como nós tratamos a doença do corpo, nós podemos adoecer a alma, né? Então, para espíritos ainda muito infantis, o que se passa no corpo determina mais o que se passa na alma do que o que se passa na alma determina o que se passa no corpo, né? Porque a pessoa passa, ela acredita-se um corpo, né? E o que acontece no seu corpo é como se acontecesse realmente para ela, né? E não apenas para uma parte dela. Então, essa estruturação, né? Vejamos bem a importância da imaginação, né? Da vontade, do pensamento sadio, a criação de formas mentais positivas para que nós possamos criar centros aglutinadores, né, que nos coloquem em sintonia com o que é bom, com o que é superior, com o que é saudável e, sobretudo, nos coloquem em sintonia com as forças mentais superiores, né, pela prece, pelo estudo, pela oração. E aí nós temos, né, o doutor Dias da Cruz, nas instruções psicofônicas, ele nos diz, que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral, e através do próprio pensamento desgovernado pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade, orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Medicina do futuro, mas para nós, medicina do agora, porque nós estamos tomando contato com esse conhecimento. Então, meus irmãos, é pelo imã do pensamento, doentio ou saudável, que nós estabelecemos o que vai se passar conosco. Claro que nós não podemos esquecer que já estamos pensando há muitos séculos, né? E que já fizemos muita coisa, muitas vezes, né, com a obrigação de responder karmicamente. Então, não é porque nós começamos a pensar positivo ontem de manhã que tudo se resolveu, porque há uma inércia que foi estabelecida, né? E essa inércia se mostra muito claramente quando nós tentamos pensar o bem e é sempre o mal que volta, né? Então, é porque nós estamos ainda no sistema antigo, tentando alterá-lo. Temos que ter vontade, né? Então, o que nós fazemos da nossa vida moral, da nossa vida mental, tem consequências diretas. E é por isso que ele diz: cuidado com as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, né? As ideias que são originárias dos prazeres terrenos, das paixões humanas, do apego, né, à matéria. Tudo isto pode levar-nos a profundas perturbações de ordem mental e muitas vezes com consequências, né, e o surgimento de doenças de ordem física, podendo levar-nos, inclusive, à desencarnação. Por quê? Porque a nossa sintonia estabelece contatos que vão produzir uma contaminação fluídica no nosso sistema energético, no nosso corpo astral, duplo etérico, né? Começa no mental, transmite-se depois pelos outros corpos ao corpo físico
e nós podemos ter as tragédias, né, que vemos muitas vezes à nossa volta nesse mundo de tantas dores e tantos sofrimentos. Nós, assim, meus irmãos, temos e estamos diante de uma imensidão, né, de, de consequências. E diante de uma beleza de conhecimentos que enriquecem sobremaneira a nossa vida, que nos dizem o que fazer da nossa vida, como fazer, né? Como viver, como agir, como pensar, como sentir. Então não tenhamos mais a ilusão de que pensar e sentir são coisas anódinas, são coisas sem consequências, são coisas bobinhas. Pensar e sentir são fenômenos da realidade e do universo causal, que, se alimentamos, nos coloca em sintonia com tudo que é semelhante. Entrando em sintonia, podemos entrar em ressonância, e entrando em ressonância, tudo se torna mais difícil para ser alterado, porque não somos mais somente nós, mas somos nós com milhares, né? Então, isso é muito bom quando é positivo, mas é muito perigoso quando é negativo. As leis são as mesmas, nós é que decidimos como usá-las. E é por isto que, não podendo explicar tudo isto, Jesus disse: Vos enviarei um consolador, e no momento certo ele vos explicará os porquês, né? Mas ele nos disse o essencial: seja nobre, pense o bem, faça o bem, viva no bem, né? Faça isso e tudo vai estar certo. Então, se uma pessoa não souber nada disso e está fazendo bem, sendo bom, ele está no bom caminho, né? Tudo está funcionando certinho. Agora, sabermos tudo isso e continuarmos pensando mal, sentindo mal, entrando em frequências negativas, mantendo-nos nessas frequências negativas, bom, aí é sério, né? Aí nós precisamos ver o que queremos, porque as leis da vida não vão se alterar, né? Cedo ou tarde nós estaremos diante daquilo que construímos, meus irmãos. Cedo ou tarde nós estaremos. E é por isso que nós vemos pessoas que desencarnam, que tinham uma belíssima aparência, e são verdadeiros monstros. Porque mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né, suas mentes estavam corrompidas, né, por coisas baixas e aviltantes. E o corpo espiritual reflete a mente, né? Então, e assim vemos pessoas que não têm, né, a aparência muito, né, aceita no mundo como um padrão de beleza. Até um filme, né, muito interessante, eu não lembro agora o nome, mas o rapaz é hipnotizado para ver a verdadeira forma das pessoas, né? Então ele se encanta por uma moça que ninguém entende, porque ela é muito fora dos padrões, né, de beleza. No entanto, a hipnose que o hipnotizador fez nele deu-lhe a possibilidade de ver a alma dela, né? A verdadeira forma dela. E ele vê uma moça linda, né? Enquanto que, para os padrões da beleza terrena, ela era alguém que não estava, né, nos padrões de beleza. Então, é muito interessante isso, porque reflete, na verdade, uma lei, né, espiritual, são estas leis que nós estudamos. Então, meus irmãos, mais uma vez, se tiver algum corajoso que chegou até aqui, você, né, absorveu aí um conhecimento precioso, né? O corpo mental é, na verdade, o segredo, né, de tudo que se passa na nossa vida, e nós ainda não temos uma ideia muito clara da importância que ele tem. Que possamos aproveitar isso para o nosso crescimento, para o crescimento de nossos irmãos, para quando vamos falar do Evangelho, sabermos por que estamos falando do Evangelho, né? Quando falarmos de pensamento positivo, de emoções positivas, de sermos capazes de amar, perdoar, renunciar, nós sabemos que todas essas realidades, né,
vivenciais, espirituais, correspondem transformações e realidades que se expressam no mundo físico, que seja no mundo mental, no mundo emocional, né, no nosso duplo etérico ou no corpo físico. Então, que nós tenhamos aqui, né, tempo necessário para as nossas reflexões, mas acreditamos deixá-los hoje com muita coisa é, para que possamos refletir, né? Eu aqui fico quebrando a cabeça o tempo todo com essas coisas, porque é realmente muito vasto, né? Mas muito bonito. Então, que Jesus, meus queridos irmãos, abençoe, né, a todos nós, que possamos ter uma continuidade segura, nos nossos estudos e crescimento pessoal. E que possamos ser úteis, né, sabendo tudo isso, sermos úteis aos nossos irmãos de caminhada. Que o Senhor nos abençoe e prossigamos, né, na paz e na luz. Muita paz, meus irmãos, as bênçãos do alto para todos.